Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é 53, nós vamos falar de dízimas periódicas, né? A gente já iniciou aí na aula passada algumas definições. Hoje nós vamos falar das dízimas periódicas e também de como obter a fração geratriz da dízima periódica simples. Então, só para relembrar, já comentei isso antes, mas o que são dízimas periódicas? São números infinitos e periódicos, são decimais infinitos. Infinitos porque eles não têm fim. Periódicos porque eles têm uma parte deles que vai se repetindo, né? Então, eles possuem um período. Essa parte do decimal infinito que repete, a gente chama de período. Aí as dízimas periódicas, a gente consegue escrevê-las na forma de fração, tá? Então, por isso que a gente afirmou na aula anterior que elas são números racionais, e aí hoje a gente vai ver como que a gente faz para transformar essa dízima em fração. Dentro dessas dízimas periódicas, a gente tem dois tipos, eu tenho a simples e a composta. Qual que é a diferença delas? A simples, o período já começa logo após a vírgula. Por exemplo, 0,32, 32, 32, então, ó, o período já começou aqui. O período é 32. 0,1111, período, começou logo após a vírgula, o período é 1. As dízimas periódicas compostas, o período ele não começa logo após a vírgula, tem algum número antes, tá? Igual, por exemplo, 0,5444, o período é o 4, mas ele já não começa após a vírgula, ele começa depois do 5, então ele é uma dízima periódica composta, tá? Mesma coisa aqui, ó, 0,32, 45, 45, 45. O 45 é o meu período, antes dele ainda tem o 32. Então, por isso que a gente fala que é uma dízima periódica composta. Como que a gente obtém a fração geratriz de uma dízima periódica? Eu vou explicar como a gente faz isso, passo a passo, montando um sisteminha aí, né? Tentando fazer algumas coisinhas para a gente obter. Mas no final a gente vai ver que tem um macete para fazer isso, tá? No final a gente vai ver que tem um macete para resolver isso sem precisar fazer todos esses cálculos. Só que é importante vocês entenderem de onde saiu esse macete. Então vocês têm que aprender a fazer das duas maneiras. Bom, vamos supor que eu tenho aqui o 0,333 e eu quero provar para vocês que eu consigo transformar esse número em fração e por isso eu consigo dizer que ele é um número racional. Porque número racional é todo aquele que pode ser escrito na forma de fração. O que eu fiz? Primeira coisa, o que a gente faz? A gente tenta multiplicar por 10, por 100, por 1000, por potências de 10, de tal forma, presta atenção, de tal forma que a gente fica aqui, ó, a vírgula vai passar aqui até o primeiro número que repete. Como o primeiro número que repete é o 3, ficou fácil, a vírgula só tem que passar daqui para cá, ó. Ela só tem que andar uma casa. Eu tenho que levar a vírgula até o primeiro número que repete. Então, por isso que, como é uma casa só, multipliquei por 10. Chamei o número de x. Posso chamar de y, de a, de b. Chamei esse número que eu quero transformar de x, tá? Como eu multipliquei por 10, ficou 10x. E a vírgula andou uma casa. Peguei isso daqui, ó, e montei um sistema. Tá? Aquele sisteminha que a gente já está acostumado. Montei um sistema. O que acontece aqui no meu sistema? Eu peguei esse maior e coloquei em cima, peguei o menor e coloquei embaixo e fiz uma subtração, igual a gente resolvia os sistemas de equação. Pode somar, pode subtrair, aqui eu subtraí, tá? Vou fazer uma subtraçãozinha aqui. Então, vamos lá. 10 menos 1 dá 9. O que vocês percebem aqui, pessoal? Da vírgula para frente é tudo igual. Então, aqui, ó, da vírgula para frente vai zerar tudo. Vai sobrar só esse 3 menos 0, que dá 3. E aí, esse 9 que está multiplicando, ele passa dividindo. X igual a 3 sobre 9. Ou seja, 0,3333, que é o x, eu acabei de descobrir que também é 3 sobre 9, que é o x. Tá? Eu fiz isso para descobrir quem é o x. Se vocês fizerem a conta 3 dividido por 9, eu garanto para vocês que vai dar 0,3333, pode confiar. Aqui, pessoal, eu não simplifiquei porque eu queria que vocês percebessem uma coisa que vai ocorrer em todos, tá? Para vocês perceberem uma coisa que acontece em todos. Mas se eu fosse simplificar, ó, por 3 dá 1,
por 3 dá 3, tá? Daria 1/3 se eu fosse simplificar aqui. Deve simplificar. É que eu não simplifiquei para vocês perceberem uma regrinha que acontece em todos. Então, o que a gente tem aqui? Que 0,3333 é a mesma coisa que 3 sobre 9, que é a mesma coisa que 1/3, tá? Ou seja, acabei de provar para vocês que eu consigo escrever essa dízima periódica na forma de fração, ou seja, ela é um número racional. Vamos ver outro exemplo. Isso aqui também é uma dízima periódica simples, porém ela tem dois números repetindo, 0,25, 25, 25. Mesma coisa que eu fiz no outro. Primeira coisa, pegar o número, chamar ele de x. Depois, eu tenho que multiplicar esse número de tal forma que a vírgula vá parar lá na primeira repetição. No meu caso aqui agora, a vírgula vai ter que andar 2 casas para ela chegar na primeira repetição. Se ela tem que andar duas casas, ela tem que ser multiplicada por 100 e não por 10, como no exemplo anterior. Por 10 já não vai dar certo. Multipliquei por 100, andei 2 casas com a vírgula, e exatamente como nós fizemos no exemplo anterior, vou pegar essas duas informações aqui e vou montar um sistema, sempre colocando o maior em cima, porque eu vou subtrair. E vou fazer essa subtração aqui, ó. 100 menos 1 dá 99. Da mesma forma que aconteceu anteriormente, tá vendo que depois da vírgula 25, 25, 25, 25, 25, 25, como eu tô subtraindo, vai zerar. Esse menos esse, tudo igual, vai zerar. Sobrou só o 25 menos 0. Então, ficou 99x igual a 25. X igual a 25 sobre 99. Esse aqui é irredutível, não dá para simplificar, tá? O que eu queria que vocês percebessem, pessoal? 0,3333 deu 3 sobre 9. 0,, deixa eu até escrever aqui, ó. 0,3333 deu 3 sobre 9. 0,25, 25, 25 deu 25 sobre 99. Então, o que a gente percebe? O numerador é o período. O denominador é sempre 9. Quantos 9? O tanto de números que tem no período. Aqui, ó, o período não era um número só? Eu tenho um 9 só. O período aqui são 2 números? Eu tenho 2 9s. Então, a gente acabou de descobrir uma regrinha. Se eu tivesse 0,315, 315 e assim por diante. Isso aqui é uma dízima periódica simples e o meu período agora é 315. Né? É o 315 que repete. Então, eu nem preciso. Se eu fosse fazer todo esse processo aqui, o que eu faria? Eu pegaria aqui e multiplicaria por 1000 agora, né? Porque eu tenho que andar 3 casas para chegar até a primeira repetição. Multiplica por 1000, faz um, subtrai do outro. E com certeza a resposta aqui vai ser 315 sobre 999. E aí tem que verificar se dá para simplificar ou não. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa regrinha, ó, tá? Tem essas duas maneiras de fazer, mas a regra é essa. Em cima vai dar o numerador, embaixo vai dar o tanto de 9s que for o tanto de elementos que o período tiver. Tá certo, pessoal? Então, esse é o processo longo e essa é a regra prática. Tá ok? Os dois dão o mesmo resultado, sempre vai funcionar. Aqui, ó, eu coloquei mais um exemplo, porque todos os exemplos que a gente fez até agora, a gente fez começando com o 0. Aqui eu coloquei 1, tá? E só para já explicar para vocês, não é porque tem 1, aí que ela vai ser composta, ela continua sendo simples. Para a gente verificar se é simples ou composta, a gente olha depois da vírgula, tá? Então, a repetição começou depois da vírgula, é simples. A repetição não começou depois da vírgula, é composta. O que tem antes da vírgula não importa. Aqui, ó, 23 já começou logo após a vírgula. Então, ela é simples também.
Só que aí o resultado vai dar um pouquinho diferente. Por quê? Por causa desse 1 que tem aqui antes da vírgula. Vamos ver o que vai acontecer. Mesma coisa, eu vou andar com a vírgula até chegar na primeira repetição. Então, o que acontece? Como são duas casas, como é 23, eu tenho que multiplicar por 100. Então, ficou 100x igual a 123,23, Olha a diferença, né? Aqui, quando é zero, ficaria, né, só o 23. Vou fazer a subtração, igual a gente fez em todos os outros. Lembrando que da vírgula para frente vai zerar. Só que agora não vai ser 123 menos 0. Vai ser 123 menos 1. Porque tem esse 1zinho aqui. Ficou 99x igual a 122. E aí, passou dividindo. 122 sobre 99. Não parece, mas ela é irredutível, essa fração. Aqui a gente já tem uma regrinha diferente. Se eu fosse usar a regra prática, como que ia ficar? 23 sobre 99? Não. 23 sobre 99 se tivesse um zero aqui. Mas não tem um zero aqui. Vocês perceberam que a gente fez 123 menos 1? Ó, pega esse número aqui, até a primeira repetição, deu 123. E subtrai quem está antes da vírgula. 123 menos 1 deu 122, tá? Então, se eu tivesse assim, por exemplo, 2,57... 57 e por aí vai. Isso quando não começa com zero, né? Quando começa com zero é fácil, porque subtrair zero não faz diferença nenhuma. E por aí vai. Como que eu vou fazer? Vou pegar o número até chegar na primeira repetição. Ó, regrinha prática. 257. Depois que eu fizer isso, eu subtraio quem está antes da vírgula. É que quando é o zero, a gente não escreve isso, porque menos zero não faz diferença. E embaixo a regra é a mesma. 57 que repete, são 2 noves. Então, isso vai ficar a mesma coisa que 255 sobre 99. E esse dá para simplificar, tá? Mas não vem ao caso aqui. Quando der para simplificar, vocês simplificam. Então, essas são as formas que a gente tem de obter a fração geratriz de uma dízima periódica simples. As dízimas periódicas compostas também são números racionais, também é possível encontrar a fração geratriz delas, tá? Só que assim, é um pouquinho diferente a regra, a gente vai ver na próxima aula, tá? Só para lembrar, fração geratriz é a fração que gera a dízima periódica. Igual, eu pergunto para vocês, quem é a fração de geratriz de 1,23, 122 sobre 99. Quem é a fração geratriz de 0,3333? 3 sobre 9. Geratriz é a fração que gera a dízima periódica. Aqui eu coloquei para vocês um resuminho com a regrinha prática, né? Então, 0,222, basta eu colocar 2 sobre 9. Aqui nem é necessário fazer. Quando for zero, não é necessário fazer 2 menos 0, porque não vai fazer diferença nenhuma. Se fosse 0,14, seria 14 sobre 99. Se fosse 0,152, 152 sobre 999. Quantos elementos tiver o período, vai ser o tanto de 9 que eu vou colocar embaixo. Sempre simplifiquem quando for possível, tá? Agora, aqui, por exemplo, eu tenho um número diferente de 0 aqui antes da vírgula. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse número até o primeiro que repete, né? Deu 3.413. Subtraio quem está antes da vírgula. Embaixo a regrinha é a mesma. 99, porque são dois números que repetem. Deu 3.379 sobre 99. Então, tem que subtrair a parte inteira. É isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai continuar com fração geratriz, só que agora da dízima periódica composta. Então, até mais!